olá, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de história, hoje dia 23, aí, quarta-feira, né? Vamos lá, então, falaremos sobre o antes e o depois, aí falaremos sobre tempo, antes e depois, páginas 144 a 146. Vamos lá dar uma olhadinha? Aqui estamos, então, segundo ano, olha lá, antes e depois. Quando falamos sobre o tempo, é preciso compreender o que veio antes e o que aconteceu depois. Quando dizemos que algo veio antes, estamos dizendo que algo deve ser feito. Desculpa, vai ler de novo, olha lá. Quando dizemos que algo veio antes, estamos dizendo que algo deve ser feito ou já aconteceu primeiro. Por exemplo, antes de comer, devemos lavar as mãos. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer primeiro, tem que fazer antes. Opa, e voltamos aqui. Então, continuando aqui, para nossa próxima página, temos o Você Sabia? Olha lá. Você sabia que devemos sempre lavar as mãos antes de comer? Ao longo do dia, tocamos em vários objetos que podem conter germes e bactérias, bichinhos microscópicos que podemos comer acidentalmente com a nossa comida, nos deixando então doentes. Quando lavamos as mãos com água e sabão antes das refeições, cuidamos da nossa saúde. A gente sabe muito bem disso agora, principalmente com a pandemia, né? Com o coronavírus lá, a gente aprendeu muito, tem que lavar a mão toda hora, não é só na hora de comer, né? Microscópico, aquilo que é extremamente pequeno, minúsculo, que não pode ser visto pelos olhos humanos, apenas com a ajuda de um aparelho microscópico. Número 1, vamos para os exercícios então? Número 1, você lava as mãos antes de comer? Responde aí. Hoje em dia tem que lavar, como a Pro disse, né? Com a ajuda dos colegas e do professor, pense em mais uma atividade que você faz antes de uma de suas refeições. Olha lá, antes de comer, além de lavar a mão, tem alguma coisa que você faz antes de comer? Tem alguma coisa? Se tiver, você escreve aí, tá bom? Quando falamos que algo aconteceu depois, significa que algo aconteceu na sequência de outro evento. Por exemplo, Maurício nasceu 2 anos depois de seu irmão Otávio. Então, olha lá, contorne de vermelho quem é o irmão mais velho. Olha lá, ó, o irmão mais velho é o maior aí. Você só vai circular, contornar quem é esse menininho, tá bom? Número 4. Você tem irmãos? Se sim, como eles se chamam? Escreve os nomes aí. Você nasceu antes ou depois deles? Então, escreve aqui para a Kate. Se você nasceu antes ou depois. Quem não tem irmão, pode colocar aí de algum priminho, de algum amiguinho. Aí você pensa aí se você nasceu antes ou depois dele, tá? Primo, amigo, vizinho, escolhe alguém aí de quem você goste para você colocar o nome e escrever se você nasceu antes ou depois dele, tá? Número 5. Observe a sequência de cenas abaixo. Depois responda às perguntas. Olha lá, a menina tá correndo. Daqui a pouco, o que aconteceu? Uma pedra no caminho. E aí, ó, coitadinha, caiu. Parece a Manu, ó. Parece a Manuela, a menininha. Agora a gente vai responder. O que aconteceu nas cenas? O que veio antes? Olha lá a sequência. Antes ela estava correndo e depois que ela correu, ela tropeçou, né? E aí ela caiu. Mas antes dela cair, o que aconteceu? Ela tropeçou na pedra. E antes dela tropeçar na pedra, o que aconteceu? Ela estava correndo, tá bom? Então, de acordo aí com as cenas, você consegue ver o que veio antes e o que veio depois, tá bom? O que veio antes da queda? É só você olhar no quadrinho, a Pro acabou de falar. O que veio antes dela tropeçar? Ela estava fazendo o que antes de tropeçar? O que veio depois que ela tropeçou? O que aconteceu? Com a ajuda dos colegas e do professor, crie uma sequência de antes e depois nos quadros abaixo. Olha, vocês podem desenhar aqui
uma sequência baseada aí nessa menininha aí, tá bom? Vocês podem inventar o que vocês quiserem. Por exemplo, você pode colocar, fazer um desenho de uma criança levantando, escovando os dentes e almoçando. É o que ela faz antes, durante e depois, ok? Ou você pode colocar aí a sequência de uma criança montando um brinquedo de peças, por exemplo. Ela montando primeiro 2 peças, depois 3 peças, depois ele inteiro. Você pode inventar qualquer sequência que tem um antes e um depois, alguma coisa que acontece antes e aí depois uma coisa que acontece no meio e uma coisa que acontece depois. Qualquer situação, tá bom? Pode ser aí uma coisa do seu dia a dia, escovar o dente, puxar o cabelo, estudar, acordar e levantar, brincar, coloca um desenho com essas sequenciazinhas de antes e depois para pro quente. Tudo bem? Então foi essa nossa aula de história de hoje, segundo ano. Façam com carinho, com atenção, caprichem no desenho e pintem, tá? Tô vendo muita gente que não pinta desenho. E um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.